Natalzão tá chegando e você com a sua impressora 3D tá buscando, obviamente, produtos ou até mesmo modelos que você pode, que seja presentear, que seja vender, mas que sejam modelos que realmente geram uma demanda. Então por isso que hoje eu separei alguns STLs para esse Natal que você pode aproveitar muito bem. Lembrando que meu nome é Gustavo, a gente tá ativo aqui toda semana trazendo um conteúdo novo sobre o universo da impressão 3D, mas vou trazer uma novidade, porque daqui para frente serão 2 conteúdos semanais somente sobre o universo da impressão 3D. Então se preparem, todo domingo e quinta-feira tem conteúdo novo. Então se esse vídeo te ajudar em alguma coisa, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para continuar acompanhando muito mais sobre impressão 3D. E realmente não tem como, galera. Como estamos iniciando dezembro ainda, né? Porque a gente ainda tá no finalzinho de novembro, a gente entra em qualquer site para buscar STLs e os itens que mais estão tendo demanda atualmente, gerando mais tendências, são os itens relacionados ao Natal. Só que o Natal, galera, ele é muito amplo, então tem muitos itens para você estar fazendo. E aí que tá a dificuldade. Qual item você vai trazer? Que seja para sua loja, que seja para presentear, mas que seja um produto que tenha um valor agregado, por assim dizer. Então tem muitos itens aqui, por isso que eu filtrei alguns, obviamente que do meu gosto, mas com certeza se você encontrou esses itens que eu estou trazendo para vocês, vocês sabem que você pode encontrar muito mais. Mas de qualquer forma, então como a gente está no Natal, separei alguns STLs já impressos aqui para vocês verem como é que funciona e vou dar algumas dicas. Só que querendo ou não, o universo da impressão 3D é muito amplo, então tem inúmeros itens para você estar buscando, itens que você vai gostar, itens que você não vai gostar e que eu possa gostar, então por isso que eu vou trazer um pouquinho da minha visão. Se você utiliza da mesma visão, pode ser que esse vídeo se adeque muito bem a você. Agora, se você tem uma visão diferente, não tem problema. Você pode buscar em sites que agregue para a sua visão. Então a visão do Gustavo é o seguinte: no Natal, a gente tem diversos tipos de itens. A gente tem as bolinhas decorativas de Natal, a gente tem as minis árvores de Natal, a gente tem action figures que estão com o tema natalino, então tudo vai variar os valores. Só que eu, pessoalmente, eu gosto de itens com maior valor agregado. Não tem problema você querer fazer pacotes e pacotes de bolinhas de decoração de Natal. Só que isso é o que você gosta. Então eu vou trazer o que faz sentido para mim e o que dá certo para mim no final das contas, que como eu falei, são itens que têm maior valor agregado. E atualmente, itens que andam dando muito boa para mim são figures voltadas para o tema natalino, como esse Grinch que tá bonitão aqui. E é isso que eu vou trazer para vocês, algumas dicas de como produzir essa peça e qual é o STL dessa peça aqui. Então bora para o que interessa, já vou trazer a fonte aqui para vocês, galera, porque, como eu falei, eu gosto de itens que têm valor agregado, e atualmente figures de Natal anda chamando bastante atenção, que seja porque são desenhos bastante conhecidos, que seja que é por figures ali que tem realmente um apelo do público muito grande, mas o tema natalino é um tema que chama bastante atenção. Então quando a gente coloca o Patolino com a roupinha de Natal, vai falar que não chama atenção. O Ursinho Puff chama atenção, mas agora quando a gente começa a ver Lilo e Stitch também aqui, que no caso é só o Stitch com o tema natalino, então eu vou separar essas figures primeiramente aqui para vocês e vou trazer algumas dicas de como produzir elas, porque querendo ou não, galera, são figures que a gente não tem a necessidade de AMS, então a gente imprime ela por partes e vai montando elas. Isso daqui, galera, ajuda um tanto. Olha esse Pikachu, que lindeza! Que lindeza e que fofura de Natal. E desde a língua, até a roupinha, até os botões da roupinha, todos são itens particionados, que não tem a necessidade do AMS. Mas olha esse Stitch aqui. Que lindeza, meus queridos. Olha só, ele todo azulzão, tem o detalhe rosa aqui na orelha. Quando a gente vira na parte das costas, tem até a rabetinha dele. Vamos pegar aqui o nosso ursinho Puff também. Olha que bonitinho. E galera, o ursinho Puff, por incrível que pareça, rapidinho de fazer. E com as dicas que eu vou te dar, pode ter certeza, vai te ajudar muito quando a gente fala de tempo de impressão. Então,
com um pouco de cola, com algumas cores de filamento, a gente está trazendo peças com um ótimo valor agregado e também muito bem acabadas. Então, voltando aqui para a tela do Make Your World, galera, o perfil é do Model Lover. Esse cara é fera quando a gente fala de figures. Eu mostrei algumas figures natalinas, mas, cara, a gente tem inúmeras, olha só. Tem um Papai Noelzinho aqui, tem uma da Hello Kitty, tem aqui, ó, do Bart Simpson, tem do Homer, tem do Luigi, tem do Crash. E esse Crash, inclusive, eu fiz. Olha que lindo. Olha o Crash. Bonitão. E tudo sem AMS, só com cola e cores de filamento diferentes. Então, eu não vou nem dar a dica dos itens essencialmente, nome por nome, para você estar buscando aqui na descrição. Não, eu vou deixar esse perfil para você buscar qualquer figure que você queira, dentre esses modelos que você tá vendo aqui nesse vídeo. Tanto é, ó, tem do Goku, tem aqui do Marvel Wolverine, também tem do Batman. Então aqui, esse perfil é um perfil muito fera, não se esqueça de seguir ele. Mas vamos para as dicas essenciais quando a gente fala de figures, tá bom, galera? Por quê? A gente tem que interpretar que a maioria dos modelos que a gente tem aqui no Make Your World é como se fosse feito pelo estagiário. Entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem um nível de conhecimento técnico, principalmente desses grandes perfis, que monta vários itens como esse, né? Mas, de qualquer forma, tem alguns detalhes que pode te auxiliar. E se você tiver conhecimento sobre eles, cara, vai te ajudar demais. E isso vai virar um tema aí do vídeo do canal, obviamente, né? Mas de qualquer forma, então primeira coisa, a gente tem alguns modelos aqui para estar construindo, tá? A gente tem um modelo de uma altura de camada de 0,2, só que com 15% de enfio e com duas paredes ali de volta. A gente tem esse outro que é bastante parecido, mas dá para ver claramente que esse tem a troca de cor, esse aqui já é particionado. Esse aqui é com o Fuzz Skin. Isso é bem legal, galera, porque a gente tem a pele do Grinch texturizada. Ela não é uma pele lisa, por exemplo, como a do Pikachu. Olha, eu vou mostrar aqui para vocês. A do Pikachu, a gente tem a pele dele lisinha. A do Grinch, eu acho que fez muito sentido a gente colocar ele peludinho, porque a gente tem que lembrar, o Grinch é um bicho peludinho. Então, ó, ele tá peludinho aqui, mas olha aqui como que tá a roupinha dele. Roupinha dele lisinha. Então, eu gostei bastante desse modelo Fuzz Skin. Mas, como eu falei, eu vou dar algumas dicas. Então, vamos para a prática. Como é que funciona e quais as alterações que eu faço. Então, vou clicar aqui para abrir no Bambu Studio. Aí, depois que abrir o modelo, visualizem, galera. Tá muito bem montadinho, tá? Porque a gente tem parte por parte, tudo que vai agradar você na hora da montagem. E a única coisa que você vai precisar é uma super cola ali para você, obviamente, estar fixando todas as partes. Mas você vai ver que na hora da montagem ela até dá um tiquinho, porque a peça ela conecta e fica difícil de sair. Mas passe a cola, ainda mais quando você vai presentear, deixar como decoração, porque é fácil alguém pegar um pouquinho com mais força e soltar a peça. Então por isso que eu sempre gosto de passar a cola, obviamente, tomando os devidos cuidados para não queimar o material. Então depois que eu baixei, a primeira coisa que você tem que notar é que esse modelo aqui, ele tá para Bambolab X1. Eu tenho uma A1 e eu ainda fiz algumas alterações nela, então por isso que eu vou colocar ela no meu perfil diretamente. Depois, galera, a gente tem aqui também o filamento básico da Bambu. Eu, como utilizo outros por padrão e também utilizo outras configurações que eu já ensinei aqui no canal, a gente coloca também o filamento adequado. Então eu venho aqui, eu posso utilizar algum dos perfis que eu tenho pré-pronto aqui, mesmo que seja de outra cor, ó, por exemplo, esse daqui azul, é um modelo que eu uso utilizando pra caramba, tá? Aí eu só venho aqui, altero a cor verde, pra gente não se confundir nas plates. Tudo bem que a maioria das cores dos itens que você vai imprimir já é meio que fica de cor, por quê? Pikachu, Grinch, como que vai usar a cor dessas paradas aqui, né? Mas agora, para as configurações essenciais, tem algumas coisinhas que eu gosto de ver com vocês. Primeira coisa, se você está modelando ou até mesmo imprimindo, né? A gente sabe que tem a altura de camada que tem a sua certa aplicação. A altura de camada de 0,2 eu não acho ruim, tá? Tem um detalhe muito bom, principalmente para figures. Porém, 0,16 faz muito mais sentido para mim, porque eu acho que os detalhes ficam melhor aparente. Então, por isso, a primeira coisa que eu vou utilizar é um perfil de 0,16. Porque, utilizando os perfis padrões aqui do Bambu Studio, ele vai manter as alterações que o criador desse modelo acabou fazendo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 0,16. E aí sim eu começo as alterações. Então, a altura de camada
Uma ela tá 0,16, a outra tá 0,2, que é a altura de camada inicial. Eu gosto de deixar sempre padronizado. Então, por isso que se eu coloquei uma altura 0,16, eu venho aqui e coloco 0,16. Na largura da linha, eu também gosto de deixar padronizado. Porque a gente pode ter variação na peça por conta da alteração ali da nossa largura da linha que ocorre na parede externa, na parede interior. Então eu gosto de deixar padronizado. Tudo 0,4, ó. 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4, 0,4. E a camada inicial eu deixo um pouquinho mais grossa para a gente ter uma melhor aderência, beleza? Depois aqui para baixo, na primeira tela que é de qualidade, no padrão, não vejo coisas que a gente tenha necessidade de alterar, tá bom? Agora, em força, tem algumas coisas que eu gosto de fazer para melhorar o acabamento e também o tempo da impressão. Primeira coisa, padrão de superfície. Galera, a gente está lidando com peças redondas. Vou até alterar aqui a tela rapidinho, mas quando a gente tem, por exemplo, fechamentos da camada lá do topo, principalmente em itens que tem uma camada arredondada, como o Stitch, como o Pikachu, como até mesmo o ursinho Puff. Deixa eu pegar ele aqui, ó. O ursinho Puff. Tudo é fechamento de topo em partes que são arredondadas. Então, quando a gente deixa aqui no nosso fatiador linha monótona, a gente tem uma alteração meio esquisita, tá bom? Então a gente fica com aquelas linhas de expressão muito aparente, né? Linha de impressão, expressão é foda. Mas de qualquer forma, o que eu gosto de fazer aqui? Obviamente colocar o nosso padrão concêntrico, porque faz muito sentido, principalmente quando a gente tem peças arredondadas. E como eu gosto de padronizar, aí eu já deixo tudo aqui no concêntrico para ficar bem bonitão, beleza? Nisso aqui, a gente consegue um fechamento do topo aqui, ó, principalmente as superfícies arredondadas, com uma menor marca de impressão. Vamos pegar aqui, ó, do Patolino também, que eu acho que é um exemplo bem bom, porque todos têm a touquinha, né, que é meio arredondada, então faz sentido a gente utilizar o padrão, principalmente de fechamento concêntrico, tá bom? Mas isso fica a gosto do freguês, é uma dica que eu utilizo e faz muito sentido para minhas peças. Outra coisa, densidade de preenchimento. A gente tá falando do enfio. Galera, a gente está utilizando 15%, mas tudo isso aqui são peças decorativas. Não tem a necessidade da gente fazer uma super peça resistente. São peças que vão ficar lá paradas, para exposição. Então, 15% eu acho até muito. Eu gosto de colocar um 10. 10 não é muito, não é pouco, tá no meio termo. Tem gente que deixa até menos, então 10% faz muito sentido para mim. E outra coisa, é o padrão de preenchimento de esparso. Galera, aqui tá o padrão giroide. Eu gosto bastante dele. Ele traz uma resistência um pouco maior, ele diminui um pouquinho a questão ali das linhas de expressão também, principalmente quando tem ressonância. Mas quando eu falo de eficiência, principalmente em peças que vão ficar somente expostas, cubo adaptável melhora bastante o tempo de impressão. Então só nisso aqui você ganhou um tempo assim absurdo, tá bom? Então a gente vem aqui, vou pegar uma peça aqui da Plate Verde, por exemplo, e vou trazer as exemplificações para vocês. Vou fatiar a mesa, esperar fatiar aqui rapidinho, só para vocês verem como é que fica com o padrão concêntrico, e depois a gente volta para o retilíneo para vocês verem como é que fica essa situação ali com o retilíneo, tá bom? Então, concêntrico, por mais que tenha o fuse skin, a gente consegue ver que a cabeça dele é arredondada. Então, o queixinho dele fez sentido o fechamento concêntrico, porque ele basicamente vai terminar o restante do desenho no formato do desenho que é concêntrico. Se a gente vem aqui, coloca um monótono, só para você ver como é que fica essa diferença, esperar carregar aqui o fatiador. Beleza, tá gerando as camadas, fatiação ok, e olha como ele fica. O bico, ele faz desenhos contra o sentido da peça. Então sempre, na verdade, eu utilizo de regra. Se é uma peça que tem um formato um pouco mais arredondado, acabou, é concêntrico, eu nem penso. Se são peças que precisam de um preenchimento sem grande resistência, eu vou lá e coloco o padrão aí de preenchimento de esparso 10%. E aí também, de acordo com a resistência, eu escolho o padrão de preenchimento de esparso cubo adaptativo. Então, se não precisa de tanta resistência, a gente já vem e fatia essa peça. E só para você ter noção, o corpinho verde do Grinch, se a gente coloca aqui em tempo de impressão, a gente tá falando que essa plaquinha aqui demoraria em torno aí de 3 a 4 horas. Galera, tá tranquilo pelo tamanho da peça que fica. Olha só esse Grinch, cadê ele? Olha que bonitão.
A gente tá falando de uma peça de pelo menos ali uns 27 centímetros mais ou menos. E vai falar que isso aqui não tem um valor agregado. Olha que lindão que fica. Isso aqui só com poucas alterações. De velocidade, eu acabo não mexendo tanto, eu utilizo por padrão, que acaba sendo uma velocidade rápida. Às vezes, para melhorar a adesão, o que eu faço? Coloco aqui na camada inicial 30, no preenchimento da inicial também 30. Ela faz aquela primeira camada um pouco mais devagar para melhorar a aderência e aí continua o restante da peça, tá bom? Em suporte, também deixo por padrão o que o camarada montou aqui para essa peça que ele acabou modelando. Também não tive nenhum tipo de problema de suporte. E aqui em outros, a única coisa que está alterado aqui é o padrão Fuse Skin. Por mais que ele tenha o brim aqui, que acaba auxiliando também um pouco mais na adesão, a gente também aqui tem o nosso querido Fuse Skin, ou no brasileiro, pele felpuda. Puta que pariu, né? Mas obviamente aqui tá falando nenhum. Se a gente vem em objetos, a gente consegue ver que essas questões estão alteradas por parte no nosso item que foi modelado, tá bom? Então, depois de trazer todas essas dicas, novamente, vamos dar uma olhadinha aqui na peça, como é que ela fica. Ela fica com um acabamento muito interessante. Só peças que não tem um AMS, a gente sabe que às vezes o fechamento dela não fica tão bonitinho. E aproximando um pouco mais o zoom, deixa eu melhorar um pouquinho mais a iluminação, a gente vê que bem no fechamento dela tem umas marquinhas de impressão. Mas justamente porque a gente está tratando de uma peça que não tem o AMS. Agora, outro item que eu acho muito top também é a questão de itens natalinos que tem iluminação junto. Galera, a iluminação agrega um valor que vocês não têm noção, tá bom? E essa iluminação que eu tô falando é extremamente barata. Galera, olha só, de exemplificação, vou deixar também o link aqui na descrição. Peguei como se fosse essa vila natalina. Também imprimi aqui para vocês terem aqui de modelo. Vou mostrar para vocês já já. Mas o que que pega? Galera, a gente usa basicamente uma cor e aqueles LEDs que basicamente limitam uma vela. Você vai numa papelaria, isso aqui custa R$10. Mas se você vem aqui no Mercado Livre, ó, vamos lá. Mercado Livre. E procura vela LED. Você vai encontrar o pacote da vela LED que faz a vela ser muito barata. Olha só, vou pegar esse primeiro já pra gente não enrolar muito. Ó, vamos fazer aqui, ó, 24 mini velas. 24 velas, dividido por 48. Isso aqui tá 55. Dividido por 48. Galera, a gente tem uma vela custando 50 centavos. Ou seja, cada vela que você utiliza no seu item, você agrega 50 centavos de valor. E se uma vela numa papelaria tá valendo R$10, você sabe o valor que a sua peça tem depois que você colocou uma velinha nela. Então olha só que lindeza essa peça que a gente imprimiu. Vilinha natalina, tá? Vou tirar aqui as casinhas. Vou ligar a nossa velinha também, ó. Vou ligar uma. Opa, uma. Vou ligar outra, duas. Vou ligar outra, três. Vou colocar nossas casinhas. E olha só que belezinha que fica. Vou até apagar a luz aqui, ó. Olha que linda que fica essa nossa vilinha. Galera, e vou falar bem a realidade para vocês. Pouquíssimo material acaba gastando em um projeto como esse. E o custo maior, entre aspas, acaba sendo a vela. E vocês viram que o valor agregado em si do pacote que você pega no tanto de velas que tem acaba sendo muito barato. E eu sei que vocês gostam de dica. O que a gente pode trazer de dica aqui? Vamos lá, vamos abrir no Bambu Studio também. Mesma coisa. Depois que a gente abre, a gente vai buscar os padrões que o criador desse modelo utilizou aqui também, tá? Deixa eu diminuir a tela para caber aí no nosso campo. Mesma coisa do outro modelo. Primeiro coloca um modelo seu de impressora, né? Depois que a gente alterou, altera o filamento. Mas uma coisa que eu já consigo ganhar daqui que a gente consegue fazer de alteração. Galera, tudo a gente consegue imprimir apenas uma placa, convenhamos, né? Então, ó, se eu afasto um pouquinho para cá, deixar ele um pouquinho mais centralizado. Tudo bem que a gente não tá colocando ela bem central. Agora ficou. Vou colocar aqui a outra casinha. Vou colocar aqui a outra casinha. Vou colocar aqui a outra casinha. E como vocês viram, eu coloquei tudo em branco. Então ele tá pegando aqui a cor mate, mas é só a gente tirar os volumes da purga aqui, que a gente não vai fazer troca de cor. Pronto. A gente vem e observa os parâmetros. 0,2 para altura de camada, tá tranquilo, porque não é uma action figure, então não precisa de tantos detalhes minuciosos. Então 0,2 vai me atender muito bem, tá bom? Depois aqui aquele padrãozinho que eu gosto, como eu falei para vocês, vamos deixar aqui tudo padrão 0,4.
Depois que a gente deixou o padrão 04, também coloco aqui 048 na nossa primeira camada. Nessa aba aqui, beleza, é isso, não tem tanta coisa para alterar. Em força, a gente começa a ver outros parâmetros. Como aqui a gente não tem padrões arredondados e no máximo a gente tem, a nossa árvorezinha aqui, que pode ter um padrão mais arredondado, vou falar a realidade, tanto faz. Porque são pequenos itens aqui que a gente tem esse padrão concêntrico aqui que a gente poderia colocar, mas fora isso, a linha monótona vai atender muito bem. A única coisa que eu alteraria é a densidade de preenchimento, não precisa do 15%. Eu acho que o 10% vai atender muito bem aqui nesse caso. Outra coisa que você pode colocar é o padrão de preenchimento de espaço. Por quê? Eu quero eficiência. Então a gente vem e coloca cubo adaptável. Beleza, depois que eu fatio a mesa, a gente tem um item que pode demorar um pouquinho aqui para imprimir, mas é aquela impressão que você coloca para dormir. Depois, no outro dia, você acorda, ela tá pronta, você embala e manda para o seu cliente, tá bom? Então, esperar aqui a fatiar. Vamos ver quanto tempo vai demorar essa pecinha nossa. Essa pecinha nossa, ela vai ter em torno de 9 horas de duração no total, incluindo as nossas casinhas. E vocês viram que o resultado fica bem agradável. Então, galera, nesse vídeo foi isso. Alguns drops natalinos para você aproveitar de alguns STLs, que seja para decoração, que seja para venda. E eu não vou fazer juízo de valor aqui por conta de direitos autorais, você tá lidando com desenhos da Disney. Cara, quem vai criticar você porque você tá dando isso de presente de amigo secreto? Quem vai criticar você porque sua avó pediu um Stitch ali, mó bonitinho de Natal? Ninguém vai criticar. Então não estou aqui para fazer juízo de valor, mas sim para trazer opções, ideias para você nesse Natal, para você fazer com a sua impressora 3D. Se você gostou, deixe like, ajude mais a incentivar o nosso trabalho. Também deixe aqui nos comentários outras opções que vocês viram que é bem bacana no Natal, que talvez pode me ajudar a ajudar todo mundo que está assistindo a gente. Mas é isso, galera. Quinta-feira estaremos de volta. Tamo junto. Falou!